Eu vou falar nessa noite sobre o tema Não deixe para amanhã o que é mais importante hoje. Então não deixe para amanhã aquilo que é o mais importante hoje. Eu quero usar o texto de Lucas 9, o verso 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62 da Nova Versão Internacional. Assentados mesmo como estamos, nós vamos proceder na leitura da palavra. Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda a um terceiro disse: Vou seguir-te. Ainda o outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Então Jesus responde: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse ensejo, hoje recebendo pessoas através do batismo, e hoje de manhã também pessoas que se uniram à nossa família, vindo de outros lugares. Eu quero aproveitar este momento para falar: não deixe para amanhã o que é mais importante hoje. Nós brasileiros somos conhecidos ou temos a fama de que a gente tem a tendência de deixar as coisas para a última hora, né? Não sei se já aconteceu com você em algum momento, algum compromisso, alguma responsabilidade, algo que é muito importante, puxa, e você deixou para a última hora. Amanhã começa a entrega da declaração do imposto de renda, né? E aí muitos vão se adiando e vai chegando a última semana e quando vê não reuniu todos os documentos, os papéis, né, necessários e fica para a última hora, né? Os alunos que vão para a escola, né, tem aquela prova difícil e as coisas vão passando, vão se adiando e aí vem aquele momento desesperador, deixa para a última hora se preparar. E falar em TCC, então nem se fala, né? 45 minutos do segundo tempo, então é a hora de entregar o trabalho, né? É um desespero completo. Mas muitas vezes tomar uma posição, ou muitas vezes solucionar um problema, nós temos também a tendência de deixar para a última hora, quando tudo então se torna mais difícil, se torna ainda mais desafiador. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com a infinidade de tarefas que ainda não foram concluídas dentro daquele prazo? E esse hábito de a gente deixar para a última hora nós chamamos de procrastinar. E procrastinar é delongar, é demorar, é adiar aquilo que de fato é importante. É esperar para um outro momento. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa nos conscientizar que nós não podemos deixar para a última hora. Tem coisas importantes e fundamentais que nós precisamos estar atentos para que sejam atendidas. O texto aqui no Evangelho de Lucas apontam algumas barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a refletir, a pensar sobre seguir ou não seguir a Jesus. E eu tenho certeza que temos gente aqui nessa noite que já passaram por esta dúvida, por essa questão no seu coração: será que eu sigo Jesus ou não? Será que eu priorizo Ele na minha vida? Será que eu faço com que Ele se torne real e importante na minha caminhada?
A lição aqui nesse texto, de forma muito clara, é que nós devemos colocar Jesus Cristo como aquele que ocupa o lugar primeiro no nosso viver. Mas o que acontece muitas vezes? Diante de situações, diante de desafios da vida, diante de questões que a gente pensa ainda em resolver, a gente vai adiando, vai deixando para depois, vai procrastinando. Você diz, pastor, eu vou pensar sobre isso numa outra hora, num outro momento. Agora eu quero focar nisso, eu quero colocar o meu coração nisso, eu quero fazer com que outras coisas antes sejam resolvidas e alcançadas. E como a causa principal desse adiamento, dessa procrastinação é sempre a mesma, ou seja, fazer sempre aquilo que aqui agora aparentemente me dá mais prazer, aparentemente me dá alguma sensação de algo diferente para a minha vida, eu vou deixando para a última hora aquilo que de fato é mais importante e prioritário, e isso nos leva a perder aquilo que Deus tem de mais importante para a nossa vida. E aqui nós temos uma palavra de Jesus sobre 3 pessoas que foram adiando aquilo que era o mais importante. Aquilo que era absolutamente a decisão mais importante da vida. O primeiro está no verso 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo aqui que a primeira dificuldade que o coração do ser humano apresenta para não fazer dele a razão maior da vida é a dificuldade da tarefa. Esse discípulo, esse interessado em seguir Jesus, ele veio ao seu encontro, com uma grande empolgação. Agora sim, agora eu vou dar um jeito, eu vou seguir Jesus, não importa como, de que maneira, mas eu vou segui-los. E como muitos de nós, empolgados, nós começamos um monte de coisa, mas na caminhada a gente abandona tudo. Por isso, queridos, é muito importante a gente ter consciência sobre como é essa nossa caminhada com Jesus. Muita gente começa fazendo de tudo, abraçando tudo, desejando tudo, mas na caminhada, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquele fervor vai diminuindo, e a gente fica pelo caminho. Aqui, esse homem era assim. Ele começou entusiasmado. E interessante que ele era um mestre da lei, ele era um escriba. Em Mateus 18:19 diz: então um mestre da lei se aproximou de Jesus e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Essa gente, eles eram exageradamente estimados entre os judeus, porque eles eram especialistas na lei rabínica, na lei mosaica. Então, o que teria feito de fato esse homem se oferecer, se colocar à disposição, abrindo mão de tudo para seguir a Jesus? Ele ficou impressionado com os milagres que Jesus fazia. E ele ficou muito atento à grande multidão que cercava Jesus. Jesus fazia os milagres, as pessoas eram curadas, e milhares de pessoas se aglomeravam ao lado de Jesus. E ele ficou empolgado. É isso que eu quero na minha vida. Eu quero de fato seguir a Jesus, porque a minha motivação é querer também os elogios, a minha motivação é querer ser reconhecido. E aí Jesus disse assim: espere aí um pouco.
seguir Jesus tem um custo. Seguir a Jesus tem um preço. E você precisa avaliar esse custo, este preço. O que você está tentando fazer não é uma tarefa fácil. Aliás, por você mesmo e pela tua motivação, você não consegue. Jesus então responde no verso 58, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O Deus encarnado veio a este mundo, nasceu humildemente numa estrebaria, ele cresceu, começou o seu ministério, vieram as rejeições, os desprezos, as humilhações, foi colocado numa cruz, e ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Era isso que Jesus estava dizendo. Às vezes, identificar-se no caminho de Jesus tem um preço. O preço de nós sermos rejeitados por pessoas próximas. O preço de nós muitas vezes nos sentirmos abandonados, sozinhos. O preço de nós caminharmos sem muitas vezes ter alguém que ore por nós, que se compadeça por nós. É o preço. Jesus diz, as raposas têm os seus covis, têm o seu abrigo, têm os seus ninhos, as aves dos céus têm onde, mas o Filho do Homem não tem. E aí ele confronta a motivação daquele coração. E queridos, a motivação ela é importantíssima. Ninguém de nós começa uma caminhada ou algo novo sem motivação. Mas a motivação não nos sustenta. A motivação não nos segura. Nós precisamos ter um profundo desejo, uma decisão de nos identificarmos com Cristo, mesmo que o caminho seja duro e difícil. Era isso que Jesus estava falando a este primeiro homem. A segunda causa que ele fala aqui no texto, porque nós adiamos aquilo que é mais importante na vida, é a diversidade de opções que se apresentam diante de nós. O verso 59 e 60 diz, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. É interessante observar que este segundo não se ofereceu para seguir. Ele foi recrutado. Ele se mostrou interessado, mas primeiro preciso sepultar o meu pai. Óbvio que o seu pai não estava morto. O pai dele estava ainda no convívio dele. O pai ainda era alguém que estava trabalhando, tinha os seus sonhos. Se estivesse morto, esse homem não estaria aqui no caminho de Jesus, mas ele estaria no velório do pai. O que esse homem queria era tempo para voltar na sua casa, continuar a viver com o seu pai, até o dia em que ele iria morrer. Ou seja, ele queria prolongar a sua convivência, a sua amizade, o seu relacionamento, enquanto depois o pai iria partir, ele iria receber a sua herança. Aparentemente não tem nada de errado nisso. Afinal, que pecado há em querer viver com o pai, honrar o pai, curtir da amizade dele, do companheirismo, receber do pai o que é direito de herança? Nada de errado. Mas este homem estava colocando uma opção legítima, dentre outras opções legítimas, na frente daquilo que era
prioritário. Tanto que Jesus respondeu: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Esse homem estava valorizando o que é terreno em detrimento daquilo que é eterno. O coração dele estava preso nas coisas desta vida, deste mundo, e não estava aberto para pagar o preço de se tornar um discípulo de Jesus. Ele estava colocando à frente o que é mortal, na frente daquilo que é vida eterna. Ele estava querendo andar com Jesus, mas viver como um morto. E aí Jesus, aqui ele ensina: calcule bem, pense bem, discirna o que é eterno do que é temporal e persevere com discernimento, com disciplina e com dedicação. Tem um preço. Jesus diz: aquilo que é prioritário tem um preço. Mas a terceira, a realidade e razão porque adiamos aquilo que é importante na nossa vida, é a duplicidade do nosso coração. O verso 61 e 62 diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro candidato, como o primeiro, ele também se oferece para seguir. A diferença é que ele não foi tão empolgado como o primeiro. O primeiro queria aplausos, elogios, reconhecimento, queria muita gente ao seu redor, como a multidão se reunia ao lado de Jesus, mas esse disse: eu vou, mas primeiro. O que é que ele estava querendo? O que é que ele estava mostrando com esta atitude? Apenas dizer um tchau para os seus familiares? Parece que não, pois Jesus diz que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Ou seja, ele não poderia se tornar um seguidor de Jesus de forma prioritária e suprema, daquilo que, da mesma forma que o mundo está desfrutando, aquilo que o mundo está buscando, mesmo que sejam os nossos familiares. E a lição então aqui é muito clara: sempre que nós estivermos com os olhos numa coisa, mas o coração noutra, nós jamais conseguiremos priorizar aquilo que é o mais importante. Jesus está dizendo: não tem como a gente viver com um pé numa canoa e outro pé noutra canoa. Não tem como. Não existe esta possibilidade, porque isso não se sustenta, essa decisão não se sustenta. Então, qual é o grande desafio para a minha vida e para a sua vida nesta noite? É nós entendermos que a prioridade maior da vida de todo ser humano é entender que ser seguidor de Jesus tem um preço, o preço da renúncia, da obediência irrestrita, completa. É abrir mão de tudo o que é terreno para buscar aquilo que é eterno. E motivação só não é suficiente. E principalmente se essa motivação estiver distorcida. Planos somente não nos irão capacitar, apesar de apontar o rumo a seguir. Nós precisamos muito mais do que boa vontade. Nós precisamos da graça de Deus. A graça que nos transforma, a graça que nos redime. Como nós cantamos no início, essa maravilhosa graça que transforma a nossa vida e que nos traz o verdadeiro sentido e propósito na nossa caminhada com Jesus. É interessante que a gente, olhando para essas três situações de pessoas que, de alguma maneira, queriam seguir Jesus, elas olharam apenas para si.
para os seus desejos, para a sua vontade, para aquilo que para eles iria trazer um tipo de satisfação. E nenhum dos três clamou pela misericórdia de Jesus. Você não vê nenhum dos três dizer: olha, eu sou um pecador, eu me arrependo, eu preciso da graça de Jesus, eu reconheço que de fato eu sou um miserável pecador e eu preciso do favor desta graça do Senhor Jesus. Os três tinham motivações terrenas e humanas para tentar seguir a Jesus. Mas a única maneira que alguém pode seguir e fazer com que Jesus se torne a prioridade na sua vida é reconhecer que a graça de Jesus é a que nos salva. E isto vem quando nós confiamos plenamente no amor de Jesus, que foi derramado e foi demonstrado na cruz do Calvário. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem das suas motivações, não vem do teu esforço, não vem da religiosidade, mas é aquilo que vem de Deus. E esta graça é que nos transforma. Por isso, eu não sei qual tem sido a tua motivação de vida, mas a única que realmente faz a diferença e nos dá o verdadeiro sentido é quando nós entendemos que Jesus precisa ser a prioridade no nosso coração. Seguir a Jesus é a coisa mais importante na vida e no coração do ser humano. Tem um hino que nós muito gostamos de cantar, mas já há muito tempo a gente não canta, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Qual tem sido a tua prioridade mais importante na sua vida? Qual tem sido a motivação do seu coração em buscar a Jesus? Você está disposto a abrir mão de tudo por amor a Jesus? Você está disposto a dizer: eu sou um pecador, eu reconheço que sou, dependente da graça de Jesus e somente da graça de Jesus?